Sim, bom dia. Bom dia para Dalva, bom dia para Cris. Ei, que coisa linda, gente. Bom dia para você. Tá frio aí? Aqui ainda tá frio. Como tá o teu coração? Eu tava aqui me olhando, gente, como é bom, né? Ó lá, você tem a sua fotinho aí? Como é gostoso a gente acordar de manhã. Hoje eu acordei às 4. O Espírito Santo me arrancou da cama, mais ou menos assim. Eu já achando que era mais 5, né? Mas era 4. E eu falei, uau, é isso. Preciso acordar um pouquinho mais cedo. E fui fazer o meu momento de gratidão com Deus e fui tirar um tempo para olhar a palavra. Eu falei, Deus, como tu é lindo. Em cada detalhe, Deus fala com a gente. Comenta se tá tudo certo aqui. Bom dia, Thaís. Ai, gente, que dia lindo. Ei, eu quero te convidar, mulher, para tu abrir o teu coração. Porque hoje, o dia de hoje tá simplesmente demais. Vamos agradecer para a gente aproveitar bem o nosso tempo de hoje? Vamos lá? Aproveita, pega esse link e encaminha depois da nossa oração, tá? Para alguém que faz a diferença na tua vida, que em algum momento já fez parte da tua vida e tu é muito grata. Porque hoje a gente vai começar a emanar gratidão para começar bem a nossa semana. Abre tua mão, inspira, recebe o fôlego de vida aí e a gente vai agradecer e entregar o nosso dia, porque esse é o nosso primeiro altar. Pai, a ti nós rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Somos gratas pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua bondade, pela oportunidade de estarmos aqui reunidas, criando no mundo espiritual algo novo na nossa vida. Deus, eu quero agradecer pela vida de cada mulher que disse: Eis-me aqui, primeiro para si mesma, porque entendeu que o reino dos céus, o teu reino, está dentro dela. E que por isso o templo, que é o corpo, precisa ser o primeiro a ser cuidado no dia. Porque o corpo é prioridade. Sem um corpo não tem uma mensagem sendo entregue. Pai, guarda os 5 sentidos de cada mulher no plano físico. Mas abre, Senhor, no mundo espiritual para que ela receba todo o entendimento que vai ser transmitido hoje aqui. Que toda resistência seja cancelada. Que toda resistência seja nesse momento banida do corpo dessa mulher. Para que ela viva no dia de hoje o sobrenatural e para que ela consiga, durante essa semana, desfrutar do melhor do que tu tens. Amém, amém e amém. E eu já quero começar dando uma notícia maravilhosa. Lembra que eu pedi a tua oração durante essa semana? Se tu puder, ora por mim, lembra? Já tomou tua água hoje? E eu tinha que tomar uma decisão. E ontem foi o dia de tomar essa decisão. Existem momentos que você precisa decidir entre dar um passo um pouco mais ousado, e aquele passo mais ousado vai exigir de você, sim, que você acorde uns minutinhos mais cedo. Nossa, Sibeli, mas mais cedo? Que você foque mais, que você entenda um pouco mais o que Deus quer para esse tempo. E ontem foi o dia do Eis-me aqui para um projeto sobrenatural que está acontecendo e eu precisava vir e partir com vocês porque vocês me levam para esse lugar. Então eu honro a vida de cada mulher que está aqui esse horário. Gente, vocês não têm noção do projeto. Lindo, 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 lindo. Sibeli, não é a comunidade? É um passo acima da comunidade agora. A comunidade abre na terça-feira. Mas o meu coração tá tão alegre porque eu sempre falo, e eu quero te contar um segredo pro meu esposo assim: Andrade, um dia você vai se orgulhar tanto de mim, tanto que você não tem noção. Eu tô profetizando. E ele fala assim: mas eu já me orgulho de você. Eu falei: não, tu não tá entendendo. Um dia tu vai se orgulhar mais tanto que tu nem passa pela tua cabeça. Quando eu faço isso, eu tô dizendo pro meu cérebro: Cibele, melhora pra você um pouquinho, porque vai refletir no teu casamento. Melhora só pra você um pouquinho, porque vai refletir no teu casamento. E ontem eu olhei pra ele e disse assim: tu tá acreditando tanto em mim, porque foi ele que apostou em mim nesse projeto. E ele disse assim: eu já me orgulho de você. Eu falei: não, mas você vai se orgulhar tanto, tanto, tanto que tu não tem noção. E cada vez que eu falo isso pra ele, geralmente 1, 2 vezes na semana, quando eu faço algo, vou levar um cafezinho ali no trabalho, que a gente trabalha junto, uma fruta, enfim, eu digo, olhando nos olhos dele: um dia tu vai se orgulhar tanto de mim, tu vai ter tanto orgulho de mim, que eu fico até abada. Dele falar: eu já me orgulho de ti. Eu falei: não, tu não tá entendendo o nível.
concretizar para você mesmo mais próximo. Às vezes é um filho, às vezes é pai, às vezes é mãe, esposo, sabe? Quem que é que tá perto de você? E aí tu cria um compromisso público e traz para dentro de você que você vai ter que ser melhor do que você foi ontem. É um segredo, tá? Então eu estou muito feliz, muito, 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 muito feliz. Eu passei o dia ontem estudando, hoje eu vou passar o dia estudando, mas hoje no almoço vai ser um almoço de brindar com um time lindo que eu tô caminhando. E caminhe com pessoas que estão debaixo de propósito, caminhe com pessoas que têm visão de reino, caminhe com pessoas que a reclamação não ganha força, não ganha espaço, que a murmuração, que a fofoca não tem vez, sabe? Caminhe com pessoas prósperas e abundantes em Deus. Amém? E eu precisava impartir. Sibeli, mas o que é isso? Daqui a pouco eu vou poder falar exatamente o que é. Mas eu vou primeiro poder estabelecer essa semana, ter um tempo de adaptar isso na minha vida, e aí aos pouquinhos eu vou impartindo com vocês. Tem coisas que eu vou poder abrir dentro da comunidade, porque vai fazer parte da comunidade também, tá? Principalmente para quem quer dar um up na carreira, para quem às vezes está em transição de carreira, ou para quem tá, Sibeli, eu tô no meu momento off e eu quero dar uma guinada assim na minha vida. Então é isso, é um spoiler. Vamos lá para Hebreus, capítulo 11 e versículo 1. É a base de hoje, gente. Se a gente entender isso, muda completamente a nossa vida. Eu vou trazer pela psicologia, pela palavra de Deus e também pela neurociência. Tá bom? Vamos lá? Ora, a fé é o firme fundamento. O que é o firme fundamento, Sibeli? Eu sempre vou trazer pontuações, porque a minha Bíblia, ela traz pontuações. Então, eu vou ler exatamente como tá aqui, tá bom? Ora, a fé é o firme fundamento. Firme fundamento significa garantia, confirmação, convicção, atestado de posse. Se eu tenho fé, eu já tenho aquilo. Das coisas que não se esperam, mas é a prova real de existência. Das coisas que não se veem, mas eu tenho certeza que já é real. A fé é aquilo que eu não estou vendo na matéria, mas eu acredito que é tão real, é tão verdadeiro, que já aconteceu. E essa fé é aquela frase que eu digo pro Andrade, mas tu vai ter tanto orgulho de mim, que eu já me vejo nesse lugar. Vai ter tanto orgulho, eu me aposto desse lugar de desfrute, de bênção, de uma mulher abundante, de uma mulher transformada, de uma mulher amável, de uma mulher que entende o seu lugar, de uma mulher que é auxiliadora, de uma mulher que profetiza bênçãos, de uma mulher que já saiu de um lugar de dor, sabe? Eu profetizo isso. Isso é fé. Então, esse versículo casou certinho com isso que eu verbalizo. Só que nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Eu já fui uma mulher que trouxe muita dor pro meu marido. Eu já fui uma mulher que trouxe muita tristeza, a ponto de ele entender que não dava mais, que o melhor mesmo era a gente divorciar. Isso foi lá em 2017. Nós casamos em 2014. O que eu quero dizer pra você, mulher? É possível mudar. É possível a gente se transformar. Mas para ter uma transformação fora de mim, precisa começar dentro de mim. Agora anota o segredo, anota. Isso você tem que anotar. Primeiro, a base, que é Hebreus 11:1. Sempre vai voltar para lá, tá? Agora o segredo é o medo que a gente sente das coisas é uma fé também, porém no negativo, porém no lado ruim, tá? A psicologia traz isso, que o medo é como a fé, porém no lado ruim. É por isso que aquilo que a gente teme, como diz na palavra de Deus, que Jó temia, veio para ele. Porque é uma fé, é um atestado real. Isso é bingo. Bom dia, Adna. Bom dia, Jace. Bom dia, suas lindas. Ai, que live maravilhosa. Em pleno domingo, eu tô me sentindo aqui muito honrada. E eu honro a vida de vocês, porque daqui a pouco vai ser vocês, com as lives de vocês, trazendo mulheres pro time de vocês. A gente vai montar uma tribo, gente, das inconformadas. Sabe? A Bíblia fala assim, ó, não vos conformeis. Esse quadro é uma releitura de Romanos 12:2, que fala, não vos conformeis com este mundo, com padrão, com comparação, não vos conformeis. Então nós somos mulheres inconformadas, porque só uma inconformada sai da cama num dia de domingo, para quem está assistindo outro dia na gravação, isso é domingo.
tá? 6 horas da manhã, porque entendeu o valor da vida. Nós somos inconformadas, né? Isso aí, Fran. Bom dia, preciosa. A fé no negativo não leva a gente para esse lugar aqui, ó. Esse lugar aqui é um lugar de descanso, é um lugar de entender que eu sou filha amada, que eu sou protegida pelas asas do meu Criador, que tem um leão para me defender. E lá em cima, bem lá na ponte, eu tô sem orientação. Aqui, ó. Aqui em cima. Aqui, bem aqui. Tem uma digital. E esse quadro foi um ato profético desse ano. Esse quadro foi um ato profético que eu falei assim, ó. Eu preciso, de verdade, materializar quem eu sou. Eu sou uma mulher, filha amada do Criador, e eu, Cibele, entendo a minha identidade. Deus renova ela, transforma, molda, muda. Isso é fé. Mesmo que as minhas atitudes ainda não estavam nesse lugar. Eu falei, eu preciso olhar para isso aqui todos os dias e me ver nesse lugar. O nome disso chama arquétipos, tá? Então vamos lá, anotou a fé? A fé no negativo é o medo. Do mesmo modo que a fé no positivo está te levando para um lugar de crescimento, está te levando para um lugar de abundância, um lugar de prosperidade, a fé no negativo faz a gente penar, faz a gente sofrer, faz a gente viver os piores dias da nossa vida. Isso é a fé no negativo. Fez sentido? Eu quero que tu pense em algo que tu não queria que acontecesse, assim, de verdade. Em algo que foi muito triste, em algo que tu, sabe, pensou que ia ser o teu fim. Só pensa rapidinho, não pensa demais, senão o corpo reage ali e aí já não vai dar bom. Pensou? Conseguiu? Eu já me vi já lá chorando dentro de um banheiro, pedindo misericórdia para Deus, me perdoa pelos meus erros e eu já me vi, ok? Pega essa imagem e agora tu vai entender que essa imagem foi criada na tua mente em algum momento, com os meus pensamentos e com os teus pensamentos. Eu não dou conta, eu não consigo, eu não sou boa o suficiente, isso não é para mim, eu sou uma rejeitada, eu mereço sofrer mesmo. Em algum momento a gente criou esse lugar de dor. Por isso que ele veio, por isso que ele aconteceu. Tudo aquilo que eu e você, mulher, tememos, vai acontecer. Então todo pensamento teu tá criando. O pensamento cria, o sentimento que já reage quimicamente falando no teu corpo vai validar. Diz, opa, manda mais, tá tudo certo. Eles só obedecem. Então o pensamento tá no campo da mente. Imagina que a mente tá aqui, a gente não pega, e o pensamento tá nessa nuvem. Imagina que aqui tem uma nuvem, tá? Se estiver fazendo sentido, dá um joinha aí. Entendi, Sibeli, senão tu muda. Vamos lá. Então tá aqui, tá no meu pensamento, eu posso mudar isso. Eu posso acessar esse lugar de dizer assim, vou mudar isso aqui, porque isso aqui não faz sentido para mim. Quando a gente consegue visualizar esse lugar de dor e dizer assim, é verdade, os meus pensamentos negativos que eu tinha me levou para aquele lugar. As minhas atitudes acabou me levando para esse lugar. E tá tudo bem quando a gente olha para um pensamento, acolhe e diz, olha, eu não te quero aqui porque não faz parte da minha vida mais isso aqui. Isso aqui não faz mais parte do meu dia a dia. Eu decido mudar, eu decido sair desse lugar. Aí a gente muda a frequência. A gente muda, beleza? Mas se vem um pensamento ruim, eu continuo naquele lugar. Se vem um pensamento ruim, eu continuo ali, o meu sentimento tá só validando, tá dizendo, tá bom, é isso que vai acontecer contigo, tá tudo certo. Eu vou reagir aqui no teu corpo quimicamente e eu vou te adoecer. Uau. O sentimento bom te leva para um lugar de cura. O sentimento ruim te leva para um lugar de adoecimento. Guarda isso. O sentimento bom te leva para um lugar de cura. Cura todos os dias. Cura todos os dias. Obrigada, meninas. Mas o sentimento ruim te leva para um lugar de sofrimento, dor e adoecimento. Então, todo pensamento bom traz vida. Todo pensamento ruim, negativo, traz morte. Agora, anota uma coisa. O teu cérebro, mulher, e de todo ser humano, ele não sabe que o teu pensamento é sobre você ou se é sobre outra pessoa. Então, eu vou dar um exemplo. Toda vez que nós estamos ouvindo uma história, assistindo um filme, vendo um documentário, vendo qualquer coisa alegre, aquilo tá vindo mais do mesmo. Agora, se é triste, aquilo tá criando mais do mesmo. Meu Deus! É por isso que em filme a gente chora.
É por isso que em filme a gente emociona e traz aquele sentimento. É por isso que em filme, todo filme ele foi criado estrategicamente para tocar na tua alma, para vender. Vender, vender, eles têm que vender. É errado, Sibeli? Não. Errado é eu saber que aquilo me faz mal e eu querer mais do mesmo. Isso é errado, no meu ponto de vista, tá? Gente, com muito amor eu tô falando isso. Tá bom? Então, hoje, eu quero falar para você que pensamento cria, sentimento valida. O que eu tenho validado? A gente vai fazer um check-up hoje, mas a gente vai planejar o nosso dia e a gente vai repetir durante a semana. Perfeito? Porque eu quero explicar a diferença de ambição e de ganância, tá? Teve até num grupo Chave da Mente, que tem algumas meninas que participam, que a gente falou sobre isso. Teve uma dúvida de uma menina, o que é ambição e tal. Então eu vou explicar aqui porque isso muda a nossa vida, tá? Lembra que a gente está sempre criando a fé no negativo, é igual medo, tô criando. Então, ambição me leva para um lugar de abundância. Deus é o ser mais ambicioso que existe na face da Terra. Primeiro que ele criou tudo isso que existe. Segundo, que quando ele olha para a criação, ele identifica que ele não queria ficar aqui sozinho como criador. Ele queria trazer seres para criar junto com ele, para que ele vivesse experiência por meio desses seres também, criando. E aí ele olha e ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Uau, chega a me arrepiar isso. Sabe por quê? Porque Deus, como Criador, ele é tão ambicioso que ele permitiu eu e você criarmos junto com ele. A pergunta é, quando a gente entende isso, que nós criamos com Deus todos os dias, a gente coloca um pé no freio para coisa ruim e a gente acelera para coisa boa. É isso. A gente começa a gerar vida todo o tempo. Os pensamentos já, opa, ruim. Esse aqui eu cancelo. Retiro do espiritual. E faço a pergunta, pera, por que é que esse pensamento está aqui? Porque às vezes é algo cíclico, que está voltando, tentando tirar a tua paz. Porque o espiritual, o mundo espiritual negativo, ele vai olhar para as tuas emoções e dizer, onde é que tem uma brecha para entrar na Cibele? A minha é o medo. Ontem, na hora de tomar a decisão, vamos dar esse passo? Eu olhei para o Andrade e disse, tu confia em mim e acredita que eu sou capaz? Ele olhou para minha cara e disse, vai? E eu lembrei da frase, um dia tu vai se orgulhar tanto de mim. E aí eu fui. Eu falei, eu vou. Então eu vou. Se tu diz que tá tudo bem, gente, investir, desembolsar, tá? Resumindo, como investir? Pensa aí um valor na tua mente que hoje para ti, vou falar por mim, hoje para mim seria impossível. Pensa aí um valor na tua mente, assim, Andrade, eu vou investir em você. Eu falei, gente, eu chorei, tá? Eu chorei, porque não existe nada melhor. Mas foi um lugar que eu acessei. Porque as minhas crenças de medo, de vergonha, de fracasso, de rejeição, não iam me levar para esse lugar. Nunca, nunca. Até porque eu tenho o mesmo conhecimento de 5 anos atrás, digamos assim, em questão de formação e tal. Por que eu não fiz antes? Por conta dessas crenças. Por que eu não avancei antes? Mas eu não vou me cobrar. Eu vou falar o quê? Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, eu acessei esse lugar. Eu tô renunciando à cama para servir mulheres lindas todos os dias, porque eu acredito no potencial delas. Eu tô renunciando às minhas vontades. Por quê? Porque eu sei que vai me levar para um lugar melhor. Deus é ambicioso. E ele colocou dentro de você o poder de criação. O teu pensamento é o maior poder de criação que existe. O teu pensamento. Eu já me orgulho de você, Cris. Eu já me orgulho de vocês, Dalva, Jace, Fran, Adna. Tem mais meninas aqui que não tem o nomezinho, não consigo ver do lado. Eu já me orgulho de vocês. Mas sim, eu sei que eu vou me orgulhar muito mais. Eu sei que a gente vai brindar junto, assim, no jantar de gala, lindas, maravilhosas. Eu já me orgulho de vocês. Eu vou repetir as frases do Andrade. Eu já me orgulho de você. Você já é muito especial para mim. E eu falava, vai se orgulhar muito de mim, amor. E Deus te deu o poder de criação por meio da tua criatividade. A questão é,
é que às vezes a gente tá só na frequência da ganância. E o que é frequência? Ah, Sibeli, eu não sou gananciosa, vamos lá? Frequência da ganância é aquela que eu preciso guardar porque pode me faltar. A ganância tá na escassez, tá na falta, tá no medo, tá na insegurança. Porque Deus é abundante. Então, se ele é abundante, Deus vibra na frequência da ambição, de desejar o melhor. A ambição me leva para um lugar de entender que eu posso ser melhor do que eu mesma. Que eu posso ter uma casa linda e cheirosa, mesmo ela não sendo a mansão que eu desejo ter um dia. Mas essa que eu moro hoje pode estar organizadinha. Você já viu aqueles vídeos na internet que tem casa que é chão batido, mas todo varridinho, assim, tu entra e aquilo ali é um lar? Então a casa deixa de ser casa e passa a ser um lar quando tem uma mulher que gera vida dentro. Uau! Esse é o verdadeiro lar. O verdadeiro lar é quando a gente entende que a ambição começa dentro de mim. Eu cuidar do meu templo, eu ser filha amada, eu cancelar os pensamentos negativos que Satanás põe na minha cabeça. Porque eles simplesmente não existem. Eles não existem. Eles não existem. Pensamentos de desânimo, de não vai dar certo mesmo, de eu não consigo mesmo, de comigo dá tudo errado sempre. Por que sempre comigo? Esses dias eu ouvi assim, aqui na empresa. Tudo de errado acontece comigo? Eu falei, não. Porque aquilo que tu acha que é errado é uma semente ali vibrando, querendo uma solução. Então agradeça. Até aquilo que tá fugindo do teu planejamento é um convite para você olhar e dizer assim, uau, eu posso fazer isso de outra forma. E às vezes a forma que você cria, lembra que você cria porque Deus te deu o poder de criar por meio do pensamento? Vai fazer tu alavancar. Vamos tomar uma água? Tá fazendo sentido? Vamos lá então. Depois eu quero passar um plano bem rapidinho pra gente organizar o nosso dia e que vai mudar a nossa semana, tá? Quando eu tô criando, veja, quando eu tô criando no lado da fé positivo, eu tô me conectando com Deus. Por quê? Porque a intuição, que são as minhas faculdades mentais, né? Minha intuição, minha percepção, a sensibilidade que eu tenho de ambiente, tá conectado com o espiritual, que é Deus. Quando eu falo espiritual, Deus, nosso Criador, ok? Mas, Sibeli, eu não acredito nesse Deus que tu fala, eu não tô aqui para dizer o que é certo, o que não é, naquilo que tu acredita. Tô falando daquilo que move o que está dentro de mim e o que me faz buscar ser uma pessoa melhor todos os dias, porque eu já fui muito o oposto disso. Vou falar da espiritualidade negativa. Aquela Cibele que pagava para seres do lado negativo para manipular as outras pessoas. Já fui essa pessoa. Na hora do desespero, eu quero resolver um problema, então eu vou lá e eu pago. Eu pago porque me falaram que se eu pagar X valor, vai se resolver. E na hora do desespero, eu fui para esse lugar. Então, se você já fez simpatia, esses negócios assim, a gente está mexendo com um lugar que nos leva para uma dependência negativa. Isso não é bom. De verdade, isso não é bom. Porque o Criador, ele te deu o poder que ele tem de criar. Porque você é imagem e semelhança. Tá bom? Então, a ambição é bom. Sibeli, mas na minha infância, eu lembro que a minha mãe falava assim, aquilo lá é tão ambiciosa, e o tom de fala era ruim, a gente precisa limpar, porque senão eu nunca vou conseguir romper. Então eu cresci até um patamar na minha vida e não rompe, não vai, sabe? Quando não rompe, quando a gente não consegue avançar, a gente identifica lá na infância que coisas que eu ouvia. Porque não basta eu falar, eu tenho ambição, tenho desejo de ter tal coisa, eu preciso viver esse lugar de querer mais. Porque eu vou servir mais. Se eu entendo que eu posso ir além, eu posso fazer mais, eu posso proporcionar algo melhor para o outro, por que não? Quanto mais você cresce, melhor. Quanto mais você se dedica a olhar para dentro lá do teu passado e ver o que não está alinhado com o que você deseja agora, você limpa e aí você sobe. E se você vencer, muitas pessoas vencem com você, mulher. A tua casa vence contigo. Se você vencer, a tua casa vence contigo. Só que quem acorda primeiro salva a casa inteira.
Isso é uma frase de um mentor nosso. Quem acorda primeiro salva a casa inteira, tá? Então, a ambição tá no positivo, a ganância tá no negativo. Fez sentido? Conseguiu entender? E quantas vezes? A Sinara tá aí? Que lindo! Ah, gente, eu não aguento. Um beijo, Sinara. A Sinara é uma linda. Tô lá no Rio Grande do Sul. Que orgulho. Que orgulho. Veja, acolher o nosso passado, acolher um sentimento que não fez bem, tá tudo bem. A gente acolhe, diz, Senhor, muito obrigada por esse entendimento. Hoje eu entendo que isso não faz mais parte. E o que eu coloco nesse lugar? O que eu desejo, tá? Então, as emoções, todas as emoções, são químicas no nosso corpo. Emoção boa, química que leva para um lugar de cura. Emoção ruim, química que leva para um lugar de dor. E lembra que eu falei que o cérebro não sabe se eu tô falando de mim mesmo ou de outra pessoa? Então, quando eu estou contando a história de alguém, uma história que não foi boa, outro sabe? Meu Deus do céu. Aquela mulher lá, ó, meu, tá destruída. Caiu nas drogas e tá. O meu corpo tá reagindo. Porque o corpo não sabe que eu tô falando da outra mulher. O corpo ouviu, caiu nas drogas, virou uma desgraça, tá na miséria, libera aí o hormônio da miséria. Entende o que eu quero dizer? Então, mulher, aquilo que eu tô falando sobre alguém tá reagindo no meu corpo. Aí eu tô num ambiente de trabalho, e onde tem uma competição, e aí daqui a pouco, opa, tá vendo a fulana lá? Meu, uma metida, tá louco? Pra que fazer isso? Eu começo a falar da outra. O meu corpo começa a reagir quimicamente negativo dentro de mim. O cortisol, que é o hormônio do estresse, que é o que mais adoece, tá? Então o corpo nada mais é do que um palco das nossas emoções, tá? E todos os dias os nossos pensamentos estão ali ensaiando coisas para acontecer na nossa vida. Imagina que você, o teu corpo é um palco e as suas emoções estão lá se apresentando todos os dias. É isso que acontece. Ei, acolhe, só acolhe. Só acolhe. A ganância leva para esse lugar de não ver, de não conseguir olhar que tá me afundando. Mas a ambição. Nossa, eu desejo ser uma mulher curada em Deus. Eu desejo esse lugar, isso é ambição. Nossa, chega a me arrepiar. Eu desejo ser uma mulher que leva a palavra de Deus com verdade. Eu olhava as pastoras assim, sabe, fluindo, pegando um texto e eu admirava e falava, uau, que lindo, né? Como fala com naturalidade, como fala com verdade. Elas decidiram viver esse lugar. E eu vou falar para vocês uma coisa. O que nos distancia de uma outra pessoa é só um pensamento negativo. É nada mais. Não, mas aquela mulher tem um conhecimento. É só um pensamento negativo, porque você também tem um conhecimento dentro de você. Se eu convidar alguém para vir aqui falar, vai ter muita coisa para falar. Todas nós temos histórias. Todas nós temos histórias. E a tua história, mulher, vai curar alguém. A tua história de superação, se você entender e de forma assim ambiciosa, aquele desejo por ser melhor, se tu entender esse lugar, tu vai começar a frutificar na padaria, na farmácia. Cada vez que eu saio de casa, eu sei que eu estou levando uma mensagem. Então ontem eu falei assim para mim mesma, Sibeli, sempre que tu vê uma mulher, tu vai entregar algo para ela. Sempre. Eu lembro que eu estava no mercado aqui em Joinville e eu vi uma senhora com uma roupa, tipo sabe aqueles casaco peludinho, assim, calça? Eu falei, gente, que fofinha, tá parecendo um ursinho. Eu falei, gente, eu vou dar um abraço naquela mulher. Eu disse, tu tá doida? Eu falei, eu vou lá dar um abraço naquela mulher. Gente, me deu tanta vontade, mas tinha uma fila enorme no mercado. Eu falei, não, eu preciso de um abraço daquela mulher. Daí eu olhei, cerquei ela com os olhos, daqui a pouco ela sentou. Eu falei, agora eu não vou. Mas sabe por que não fui? A vergonha. A vergonha me impediu de ir lá dar um abraço daquela mulher. Mas eu queria tanto ir lá, porque convidativo, sabe? Ei, mulher, do que você tem vergonha? Naquele dia a vergonha me venceu, pois agora não vence mais. Porque agora eu entendi o poder da criação que há em Deus, ele deu para mim. Ele deu para você. Porque ele nos fez imagem e semelhança. E ele colocou dentro de nós um sopro de vida. A gente é diferente dos animais. Certo? Animal não pode construir uma casa para acolher pessoas. O animal tem um instinto nato dele ali, que quando a fêmea dá luz para os filhotes, vai lá, limpa, e aquilo é lindo, mas é limitado.
É limitado. O ser humano não. O ser humano aprende. Ei, você só anda como você anda porque teve uma outra pessoa que pegou na tua mãozinha e te ensinou a andar. Já honrou a vida dessa pessoa? Já honrou e disse muito obrigado? Mãe, pai, vó, avô, tia, enfim, seja irmão, seja quem foi. Só que aquela mesma pessoa que pegou na tua mãozinha e te ensinou a andar, às vezes foi uma pessoa que lá na frente te trouxe coisas que não foram boas. E aí a gente esquece que em algum momento aquela pessoa fez o bem pra gente. A gente esquece que em algum momento aquela pessoa foi fundamental pra gente se alimentar como a gente se alimenta, sabe? A gente se esquece. Mas eu quero te convidar para você olhar para dentro de você e acender a chaminha aí, ó. Acende a chaminha da ambição. Porque é boa. A ambição é boa. No nosso cérebro, gente, quando a gente está falando de ambição, vai criar uma trilhazinha assim, igual no meio do mato. Então hoje eu vou olhar para minha ambição. Meu Deus, já deu meia hora. Vou continuar, tá, gente? Hoje é domingo, mais um pouquinho. Ambição criou um caminho neural e aí chegou aqui, eu repito de novo amanhã. Aí esse caminho vai alargando. Igual no meio do mato. Mata fechada. Primeira vez que eu pensei em ambição. Qual vai ser a minha primeira ambição? Deixar o meu quarto um brinco. Deixar o meu quarto, tirar tudo que não faz mais sentido. Toda roupa que não serve mais. Essa vai ser a minha primeira ambição. Tirar o peso daquilo que não soma. Essa vai ser a minha primeira ambição. Beleza? Organizei o quarto. Só que se você organizar o quarto, vibra muito forte, porque você organizou algo dentro de você. Eu só consigo organizar na minha casa, fora de mim, o que eu primeiro organizei em mim. Então vibra. Ai, Sibeli, só o quarto? Depois vai pro banheiro. Depois vai pra cozinha, depois vai pra sala, daqui a pouco a tua casa se transformou num lar. Essa é a melhor ambição. Essa é a melhor ambição que a gente pode ter. A nossa casa. Porque se a nossa casa fora de nós está organizada, e sim, o Criador é organizado. Para cada dia ele fez uma coisa, ele não fez tudo misturado na bagunça. Significa que eu, como criadora, da minha experiência aqui com Deus, eu também preciso ser organizada. Fechou? Primeira ambição. Depois dessa ambição, que você tiver alinhado e tal, você pode pensar na tua ambição em relação à tua família, aos teus filhos e começar a planejar quem você deseja ser hoje, que vai levar você para algo lá na frente. Exemplo, daqui a alguns meses eu faço 40 anos e eu já fecho os meus olhos, eu já vejo meu aniversário de 40 anos. Nossa, gente, eu já vejo as pessoas, eu já vejo meu vestido, como eu vou estar, eu já vejo esse lugar. É ambição. Eu já vejo que eu vou estar lançando algo nesse dia, é ambição. É ambição. A ganância é assim, quê? Eu vou gastar para dar comida para os outros? Festa de casamento é assim, ó, o povo vai lá, gasta da comida dos outros, enche a pança pros outros e depois ainda sai gente reclamando. Isso é ganância. Isso é ganância, tá? Não entendeu nada. Porque quando você faz uma festa, primeiro que você faz para celebrar a vida. Se você faz uma festa para você se aparecer para os outros, tá na ganância. Sibeli, se você fizer uma festa só para você chamar pessoas influentes para fazer like, tal, 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 isso é ganância. Agora, se você faz um momento para você chamar as pessoas que você ama, para você celebrar a vida contigo e para dizer, uau, que bom que você está aqui perto de mim, isso, eu estou vibrando a abundância. Eu estou na ambição. Eu desejo que essas pessoas acessem esse mesmo lugar que eu. Eu desejo tanto que essas pessoas estejam nesse ambiente comigo, que eu quero servir o meu melhor. Então, eu não vou me preocupar em pagar um prato de comida para aquela pessoa que está ali. Jamais. Você entende? Mas quando a gente tá na ganância, a gente tá, Deus o livre, fazer uma festa para dar comida para os outros, tá? Não tô dizendo que você tem que ir fazer uma festa, mas se o teu pensamento é esse, muda, senão a gente não vai romper, tá bom? Eu vou falar que lá atrás esse foi o meu pensamento. Eu não vou fazer casamento, nem dinheiro eu tenho, tá? Mas se eu quisesse fazer uma festa de casamento de verdade, eu ia vender cookie na rua, eu ia fazer qualquer coisa. Não quis. Lá naquela época, quando eu casei 10 anos atrás, sim, eu estava numa frequência de ganância. Perfeito, Cris. A ambição é sempre generoso. Deus foi generoso conosco, comigo e com você. E o que eu devolvo? Ganância? Não.
mais generosidade. Quando eu entendo, tá? Quando eu entendo. Sempre abundante. A ganância sempre escassez. Sempre escassez. Nossa, mas eu conheço uma pessoa que é, muito boa do dinheiro, mas a bicha é muito gananciosa. Mas ela é próspera, ela é abundante. Vibra numa frequência de eu tenho que ter mais, guardar, vai morrer e vai levar o quê pro caixão? Nada. Vai deixar tudo aqui. Tá? Daí não desfruta, não vive. Então, isso não é abundância de prosperidade. Não é. Tá bom? O nosso espírito vai concordar com tudo que tá dentro da gente. Com tudo, com tudo, com tudo. Porque só obedece. Então, é eu e você que determinamos vida ou morte. Quero uma casa ou quero um lar? Eu quero um lar. Depois que eu entendi a diferença, eu quero um lar. Um lar é onde Deus habita. A casa habita qualquer coisa. E durante muito tempo a minha casa habitou qualquer coisa. Não. Hoje minha casa deixa de ser casa e passa a ser um lar. A estrutura física eu posso chamar de casa, mas o lugar onde eu vivo, onde eu acolho a minha família é um lar. Tá bom? Fez sentido? Vamos lá. Todo pensamento cria, todo sentimento valida e todo comportamento só vai refletir. Gente, o comportamento é a coisa mais linda que acontece. Porque o comportamento, ele só tá fazendo o que tu tá mandando na tua cabeça. É igual uma marionete de posto. Entende? Como é que eu vou me comportar bem se o meu pensamento é ao contrário? Como é que eu vou ter outra atitude diante de um prato de comida se o meu pensamento tá lá querendo comer tudo porque vai acabar? Como é que eu vou conseguir me controlar diante do gasto, da compulsão por comprar, 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 se na minha cabeça tá, compra mesmo para se vingar desse marido, gasta esse dinheiro, porque se fosse ele não estaria pensando em ti? Agora, se o meu pensamento é, poxa, que bacana, a gente tem um projeto, uma viagem, então eu vou equilibrar aqui os nossos gastos esse mês para a gente poder chegar nesse lugar. Eu vou ser uma mulher sábia. Meu marido tá trazendo de pá todos os dias um pouquinho. Então eu vou pegar essa pá, dividir, guardar, ok? Mas a Cibele antes era, o marido traz de pá, a Cibele joga fora de caminhão. Ah, comprei isso, comprei aquilo, comprei desenfreadamente. Eu não sou a única e tu não é a única. A gente acolhe, ressignifica e muda. Então, para chegar num lugar de vibrar abundância, sabe? Ambição, a gente precisa limpar tudo que tá lá embaixo. Tá fazendo sentido? Planos para nossa semana. Anota aí, gente. Hoje é o dia do Senhor. Se você frequenta alguma comunidade, vai à igreja, vai cultuar. Vai pedir nada, não. Igreja, a gente vai, né, para cultuar. Pedir, você pede em casa. Entra no teu quartinho e entra no teu quartinho aqui também. E diz, Senhor, eu te agradeço por essa bênção que eu acredito. Pega fé, pega fé. Eu acredito, Deus, que eu já recebi, por isso eu te agradeço. Tu sabes que neste momento, a minha situação como está, e nem fala da situação, porque senão vai gerar uma coisa ruim. Senhor, tu sabes da minha situação, tu contemplas tudo. Ajuda eu ser melhor a cada dia. Me ajuda eu ver o que eu ainda faço para estar nesse lugar. Abre os meus 5 sentidos. E aí tu vai fazer a tua oração. A tua oração tem que ser algo declarado. Vamos falar a oração errada? Oh Deus, eu não aguento mais. Senhor, eu não aguento mais o meu marido. Senhor, eu não aguento mais o meu filho. Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Quanta luta eu não aguento mais. Senhor, eu tô sofrendo demais. Esquece. Esquece. Esquece esse tipo de oração. Isso é vitimismo. Isso é pessoa que quer ser mimada. Sai desse lugar. Oração que funciona. Tá tudo bem se tu tá rindo desse lado aí, porque eu também já fui essa. Teve um dia que eu passei a noite inteira chorando no pé da cama. Chorando de soluçar. Vamos lá. A oração que funciona. Tudo aquilo que tu pedir a Deus, crendo que tu já recebeu, tu vai receber. Vamos traduzir isso, tá lá no livro de Marcos essa passagem, tá? Tudo aquilo que eu agradeço, pedir, eu troco pedir por agradecer. Então, tudo aquilo que eu agradeço, crendo que eu já recebi, eu recebo. Então, a minha oração no meio do caos. Fazendo sentido? A minha oração no meio do caos é assim, ó. Deus, ainda que o meu corpo, as minhas emoções estão gritando, eu te agradeço. Porque eu já vejo um novo cenário.
Eu te agradeço, porque eu já vejo um marido transformado em ti, porque em mim não funciona, sou ser humano e falho. Deus, eu te agradeço, porque essa casa deixa de ser uma casa e passa a ser um lar próspero, abundante, onde nós criamos contigo todos os dias, onde nós recebemos os teus filhos neste lugar. Por isso é um lar. Eu te agradeço, Deus, porque todos os dias tu me dás sopro de vida. Todos os dias tu está comigo, dizendo que eu posso criar além, que ambição é ser generoso. Tu foi generoso comigo quando tu me deu cada órgão do meu corpo. Eu te agradeço, Deus. Você entende a diferença? Fez sentido? Essa oração genuína, agradecendo, ainda que o cenário seja outro. Senhor, eu te agradeço. Quanto aprendizado. Senhor, eu te agradeço. Quanta coisa tu me fez ver diante dessa situação. Tá no deserto? Agradece. Agradece que logo passa. Reclama, vai continuar no deserto. Entende? A reclamação lá na ganância, porque tá tudo faltando. Ou tá tudo em excesso. Ganância é tudo faltando, são dois extremos. A ambição não. A ambição é Deus. Gratidão, porque hoje tu supriu o meu dia. Eu já acordo preparando o meu dia. Hoje a minha oração foi, ai Deus, daquelas mais de 200 mulheres que estão lá despertas, que precisam estar às 6 da manhã. Acolhe as mulheres que estarão depois. Implementa nelas o sopro da ambição. Porque quando eu acordei, eu não tinha o tema ambição e ganância. Eu fui orar. Porque eu falei, Deus, eu, Cibele, decido todos os dias confiar que tu vai trazer o que a gente precisa. Essa foi a minha oração. E aí na hora veio a ambição. Falei, é isso. Obrigado, Senhor. Eu fui para a palavra. E é isso. Eu não quero mais depender de Deus, eu quero confiar. Lembra? Quem tá aqui comigo sabe. Eu deixei de depender, porque eu acordei sem o tema. Mas eu sabia que o que estava ardendo dentro de mim, eu ia compartilhar, eu ia impartir. Eu até podia vir pesquisar alguma coisa qualquer para falar para vocês, mas eu quero aquilo que Deus quer falar comigo e contigo. Ambição. Ambição. Se eu não tô na ambição, eu tô na ganância. Porque só tem um ou outro. Pronto. Não tenho nenhum dos dois, mentira. Porque tudo tem dois polos. Se eu não tô gerando vida que tá na ambição, eu tô gerando o quê? Morte. Fez sentido? Fez sentido? A tua oração. Já fiz aquelas orações mazelentas assim? Ai, Deus. Vamos mudar? É isso, tá bom? Então vamos lá. Eu preciso dividir o meu dia em 3 blocos. Isso era uma coisa que eu ia trazer só na comunidade, tá? Para valorizar quem ia entrar. Mas eu já vou trazer aqui porque eu gosto de ser abundante. Amém? Amém. Vamos lá. Vou ensinar algo muito valioso, que mudou o nosso estilo de vida. Mudou. Então vamos lá. De manhã, eu planejo a minha manhã e eu divido em pequenos blocos de demandas que eu tenho que fazer. Então, o que eu posso fazer para organizar essa minha vida, lembrando que eu tenho a ambição de ser melhor do que eu fui ontem? Porque se eu não tô pensando e planejando, eu tô na ganância, fazendo as coisas de qualquer jeito. Tá? Beleza? A gente tá treinando o nosso cérebro para levar ele para esse lugar. Amém? Então, conseguir acordar cedo é uma ambição. Presta atenção. Conseguir acordar cedo é uma ambição. Porque acordar cedo, o meu cérebro tá limpo. O meu campo tá aberto. Então, eu não vou comprometer o resto do meu lar, que eu deixei de ser casa. Eu vou cuidar do meu templo primeiro. Acordei cedo. Ok, organizei. Depois disso, o que eu faço? Hoje é segunda-feira, é dia que passa o lixeiro. Então, já vou tirar todos os lixinhos do banheiro, já vou organizar o que eu preciso, já deixo ali. Quando eu sair, eu já levo lá para frente. Eu começo a organizar um roteiro no meu cérebro das coisas que eu vou fazer de manhã, tá? Horário que eu saio para trabalhar. Velho, eu saio todo dia às 7 e eu respeito a rotina de cada uma de vocês. Tem mulheres que trabalham em casa, tem mulheres que trabalham fora, e tem mulheres que trabalham fora e em casa. Tá? E quando eu falo trabalhar em casa, sim, porque o serviço de casa é judiado, mas a gente consegue organizar, tá bom? Então, de manhã eu fracionei o meu dia
em 3 momentos. O que eu faço de manhã? O que é melhor para eu fazer de manhã? Se eu deixar para tirar o lixo à noite, o lixeiro passa de manhã, vai adiantar de alguma coisa? Eu vou ficar frustrada, mais uma vez que eu não consegui tirar o lixo. Então organiza. Deixa lá na tua tabelinha que hoje eu vou tirar o lixo de manhã, vou organizar o que eu preciso, beleza? O meu meio-dia. Nesse período que eu acordei até o meio-dia, eu faço uma pequena pergunta para mim. Sibeli, como foi a tua manhã? Do que tu se orgulha, Sibeli, e do que tu não se orgulha? Do que tu se orgulha e tu quer fazer mais e tu quer continuar? E do que tu não se orgulha que tu já quer eliminar da tua vida? Eu faço uma retrospectiva da minha manhã, lá no meio-dia. No meio-dia. Poxa, hoje de manhã foi lindo. Ai, eu consegui falar de Jesus para uma pessoa que olhou para mim e disse: tudo bem? Você é diferente. Eu falei: é porque eu entendi que eu sou uma com o Criador. E aí tu já começa. Você quer ver como eu falo do amor de Deus para as pessoas? Quando eu vou na padaria, em algum lugar que eu pego senha e dá um 8, daí eu digo para a pessoa: ó, um 8 aqui, daí eu mostro o meu brinco e digo: Deus é lindo demais comigo. Ele fala nos mínimos detalhes. Ei, eu plantei uma semente em alguém. Fez sentido? A gente não precisa ser fanático, mas a gente pode falar com muita alegria daquilo que a gente vive e desperta nas pessoas um lugar para viver essa abundância também. Beleza? É isso. Recapitulou a tua manhã? Então, se na minha manhã isso aconteceu, eu me orgulho. Vou para a tarde. Que coisas eu preciso fazer à tarde e que é hoje? Lista no máximo 3 coisas bem importantes, tá? No máximo 3. Sibeli, eu tenho 5 coisas para fazer. Então, divide durante a semana essas 5. Tá bom? Porque depois isso vira um hábito igual escovar os dentes antes de sair de casa, antes das refeições. Tá? A gente treina o nosso cérebro. Isso é ambição. A gente acha que a ambição é só para coisas, né? Ambição é para hábitos primeiro. Ambição é para hábitos. Eu e você só vamos conquistar aquilo que desejamos se antes nós treinar o nosso cérebro para essa ambição que nos leva para esse lugar. Então, toda ambição vai ser generosa. Toda ambição vai ser de abundância. Toda ambição vai ser para fazer você conquistar e você se orgulhar de você mesmo. Toda ganância vai te levar para um buraco. Toda ganância vai te levar para a escassez. Toda a ganância vai te levar para a falta do dinheiro, de qualquer coisa que seja. Inclusive, vai te levar para a doença. Presta atenção, toda ganância te faz sofrer. Toda ganância te faz sofrer de alguma forma, tá bom? É isso. Resumindo, é isso. Então, se eu dividir a minha manhã, eu fiz aquela retrospectiva de como tá o meu dia, eu consegui dividir a minha tarde também e a minha noite, eu faço 3 perguntas, gente. E isso muda. Isso muda. Isso é. Anota. Anota isso, que isso é valioso demais. Depois de ler tantos livros e muitos teóricos que eu estudei, falava assim: antes de você dormir, fecha os teus olhos e faz uma análise do teu dia. Gente, não dá, de verdade. Para a dinâmica de hoje, não dá. Talvez lá atrás, no século passado, quando isso foi escrito, sem internet, sem tecnologia, sem um monte de demandas, talvez lá eu respeito o que era bom. Mas não dá para eu pegar aquele momento de lá e trazer para cá, não se encaixa. Não se encaixa, de verdade. Eu respeito esses teóricos e digo, vou criar uma nova realidade, eu vou criar uma nova forma de fazer, um novo método, uma nova estratégia. Piquei o meu dia. Então, em curtos espaços de tempo, eu faço a pergunta, faça a pergunta, tá? Faz essa pergunta que é: ei, do que eu me orgulho desse período? Disso, disso, disso. Ai, Senhor, obrigada. Daí ali eu já estou em gratidão. Ali eu já estou dizendo: uau, como tu foi linda, Cibele, como tu foi preciosa. Meu, eu me abraço, eu... Ah, Cibele, mas esse comportamento aqui, ó, esse tu precisa mudar. A forma como tu respondeu isso aqui, arrisca isso aqui. Então, se eu faço isso picadinho no meu dia, em 3 vezes, é mais fácil do que a teoria falava que eu tinha que chegar à noite, depois do meu dia, tomo o meu banho, deito na minha cama e faço uma retrospectiva do meu dia e olho, ai, lá de manhã, o que aconteceu de manhã mesmo? Entende que fica muito longe para eu fazer essa análise? E eu vou para a Bíblia. Eu vou para a palavra de Deus agora, eu achei me arrepiar. Fez sentido aí? Arrepiou aí também? Olha, a palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração
de Deus. Cibele, mas Davi, ó, lá com a Batseba, ainda mandou matar o marido da mulher. Mas ele tinha um coração arrependido. Ele era rápido em se arrepender. E quando eu vou para a palavra de Deus, ser rápido para se arrepender e identificar com velocidade hard, assim. Opa, errei. Errei o alvo. Senhor, me perdoa. Me perdoa, eu falhei. Me leva para um lugar de entendimento, arranca toda a culpa. Eu errei, eu falhei. Tá? Se eu precisar pedir perdão, já vou pedir perdão. É isso. Fez sentido? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Ele era rápido de se arrepender. Não é porque ele não tinha pecado. Não é porque ele não fazia coisa errada. Porque ele não faz. Não, não é. De verdade. E eu e você podemos ser mulheres segundo o coração de Deus. Olha que lindo isso. Faz sentido? Mulheres segundo o coração de Deus. Faz sentido? Conta pra mim do que tu tá rindo. Me compartilha aqui. Fez sentido aí? Então, uma mulher segundo o coração de Deus é aquela mulher que consegue olhar para ela mesma, ao invés de para a vizinha, para a amiga, e consegue reconhecer que ela erra, que ela falha, mas que ela tem uma ambição dentro dela de ser uma mulher segundo o coração de Deus. De ser uma mulher segundo o coração de Deus. É isso que eu quero te trazer hoje. Quando você é ambiciosa, mulher, você é uma mulher segundo o coração de Deus. Mas se você não é ambiciosa, você já tá na ganância. Ponto. Porque só tenho duas opções. Na vida, tudo tem duas polaridades. O bom e o mal. O claro e o escuro. O frio e o quente. O áspero e o macio. Fica fácil. A pergunta é, tá na ganância ou tá na ambição? Ai, Cibele, que doida. Tá tudo bem, a gente tá aqui para caminhar junto. Tá tudo bem, a gente tá aqui para se abraçar e para dizer a gente vai conseguir. Eu mesma era uma gananciosa até um tempo atrás. Mas quando eu decidi abrir o meu coração e dizer assim, Deus, eu sou filha amada, ó, eu sou filha amada. Meu, tem dia que eu olho para esse quadro e digo assim, ai Deus, eu te vejo aqui. Eu sou essa aqui, ó, no balancinho. Eu lembro que uma vez eu mostrei essa imagem para uma pessoa e eu falei, o que que tu sente quando tu olha? E a menina falou, medo. Balanço, né? Perigo, altura, né? Medo. Parece que vou cair, vou morrer. E a pessoa tinha sentimentos assim, não tão bons pensamentos. Só que eu olho isso aqui e me alegra. Entende que cada um olha a realidade conforme aquilo que tá dentro dela? Como que você tem olhado o mundo? Você tá na abundância, na ambição, ou você tá na ganância? Fala pra mim. Fala pode ser só na mente, não precisa escrever não, tá? Fala pra Cibele aqui, tô aqui pra te ajudar. Olha pra tua vida hoje, olha pros teus resultados hoje. Resultado é algo que eu amo, que é o que tá acontecendo. Como tá hoje? Tá mais pra organizado? Tá mais pra desorganizado? Tá mais pra fluindo? Ou tá mais pra reter? Sabe? A gente faz uma coisa que é quase impossível, mas a gente faz. A gente consegue reter o fluxo de abundância. É quase que inacreditável, mas a gente faz. Com as nossas queixas, com as nossas reclamações, sabe? Com a nossa falta de organização, com a nossa falta de prioridade, com a nossa falta de se amar, com a nossa falta de cuidar o templo do Espírito Santo, com a nossa falta de percepção do ambiente, eu atendo todo mundo e faço tudo para todo mundo e para mim nada. Vamos fazer essa autoanálise? Onde eu estou agora? Porque para organizar o meu dia, eu preciso parar, pegar papel e caneta e falar, oi, Cibele, hoje você está aqui. Hoje tu só tem uma casa, tu ainda não tem um lar. Convida Deus para de verdade governar o teu espírito. Ai, me arrepia. Quando tu convidar Vamos convidar? Vai lá. Feche teus olhos e a gente vai convidar. Tô querendo ou não, mas a gente vai convidar o Espírito Santo para governar, tá?
coisas a gente tem que fazer assim. Por isso que acordar às 6 horas muda tudo, entendeu? Abre a mão, inspira fundo aí. A gente vai respirar 3 vezes, tá? Inspira. Joga o ar lá pra dentro, vai, bem forte. Segura. Solta. De novo, a gente vai fazer 3 vezes. Puxa o ar aí, fecha o olho, vai. Solta. Isso, perfeito. Fica leve, né? Mais uma vez, vai. Segura. Solta. Continua de olho fechado agora, tá? Deus, nesse momento, eu e mais um time de mulheres, filhas amadas, nós entramos neste lugar de entendimento, nós entramos nesse lugar de sabedoria, nós entramos neste lugar de coração aberto e ensinável para o teu novo, o que tu tens de novo para nós. Diante de tantas coisas que nós ouvimos, que nós impartimos, nós decidimos hoje permitir que tu seja o centro, Deus, da nossa vida. Que tu venhas habitar e que tu venhas governar os nossos pensamentos. Nós decidimos que tu vai entrar no nosso coração para fazer a faxina nas nossas emoções, limpar, arrancar tudo que dói, tudo que impede de a gente prosperar, toda a ganância do nosso coração, desde a infância até os dias de hoje. E a cada dia traz um entendimento. Eu sei, Deus, que tu tens o melhor. E eu decido hoje entrar nesse lugar, renunciar à ganância, para acessar um lugar de ambição e abundância em ti. E eu te dou permissão para tocar no meu corpo, nas minhas células, nos meus pensamentos e nas minhas emoções. A partir de hoje, o meu corpo, os meus pensamentos e as minhas emoções são governadas pelo Espírito Santo que habita dentro de mim. E essa é uma verdade que eu decreto e eu valido. E a partir de hoje eu me comporto como uma filha amada. A partir de hoje eu me comporto como uma mulher que cria com Deus. A partir de hoje eu me comporto como uma mulher que rejeita a ganância, mas que acessa um lugar de abundância e plenitude em ti. Amém, amém, amém. Está feito, está feito, está feito. Amém? Amém. Pode abrir os teus olhos. Não tem volta. Não tem volta. Está decretado que tu vai acessar um lugar novo. Amém? Tu vai organizar a tua vida. Tu vai organizar primeiro os teus pensamentos e depois... Amém? Fez sentido? Entendeu? Consegue entrar nesse lugar agora que você não é mais uma qualquer. Você não é mais só mais uma mulher na face da terra. Você se alinhou com o teu propósito. Ai, chega a me arrepiar. Mas é isso. É isso. Acesse esse lugar. Declare esse lugar. Que tu deixa de ter uma casa para ter um lar. Um lar onde Deus governa. Tá bom? Deus governa. Deus habita dentro de você. E é por isso que não existe excesso. É por isso que não existe ganância. Porque se Deus habita dentro de você, o fluxo de vida está dentro de você. E o que a gente faz? A gente acessa esse lugar. Acabou espaço para coisa ruim. Acabou espaço no meu templo para sujeira. Acabou espaço no meu templo para miséria. Acabou possibilidade de miséria de qualquer área da minha vida. Acabou a possibilidade de eu ser uma vítima. Tocou o meu celular para dizer que eu preciso tomar água. Eu coloquei de hora em hora que eu preciso tomar água. Porque tu já aprendeu aqui que 88% do teu corpo é água. Dá uma golpe de água aí pra dentro. E eu coloquei de hora em hora. Sibeli, água.
porque deu agora 7 horas. Desculpa, meninas, mas hoje precisava ser um pouquinho maior. Hoje é domingo, é o dia do Senhor. Só que eu só posso cultuar de verdade se Ele habita aqui dentro. Senão eu fico numa falsa ilusão de que Deus governa a minha vida, mas não faz nada, porque eu tô o dia inteiro metendo pitafo, querendo fazer por Deus, querendo dar ajudinha para Deus. E eu já fui assim, de Deus falar e entregar e ter palavras sobre a minha vida e eu ficar arquitetando, e se eu fizer isso? E se eu for lá? Mas e se eu for lá? A ambição é tu se ver num lugar de abundância, prosperidade, não de ficar manipulando coisa para acontecer. Não. Deixa que Deus traz as pessoas até você na frequência que você tá, porque é o que acontece. E você quer ver o que acontece? Se você tá numa frequência boa, as pessoas que estão vindo até você são pessoas boas pra frente. Agora, se você tá na frequência do tudo que vem é tranqueira, pronto. Fica mais fácil de a gente, né? Tá bem? Meninas, organizando a nossa vida. Como que a gente organiza em 3 passos? Em 3 períodos. Eu divido manhã, tarde e noite. E eu vou fazer uma lista de 3 coisas que eu preciso. Tem que ser simples, gente. Não é que vai ser fácil. Simplicidade é desburocratizar, sabe? É agilizar. Agora, o fácil ou o difícil é você que vai determinar. Se tu falar que isso aqui vai ser fácil, vai ser fácil. Tá? Agora, se tu falar, PQP, isso aqui vai ser o raio na minha vida. Isso aqui vai mudar tudo a minha vida. Vai ser ruim, vai ser difícil, não vai conseguir, tá bom? Então vai ser fácil. Divide em 3 tempos. Manhã, tarde e noite. O que eu tenho que fazer de manhã? O que eu tenho que fazer de tarde? O que eu tenho que fazer de noite? Pronto. Ponto. Beleza? Fez sentido? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei para trazer, porque eu falei 1 hora. E aí, quando a gente se organiza, olha o que acontece, que lindo no teu cérebro. Aqui, ó, córtex pré-frontal. É o que toma a decisão, é o que controla os impulsos. Quando a gente se organiza, o cérebro entende assim, ó, que leve que tá a vida. Então ele tira a pressão, tira aquela sobrecarga, tira a preocupação, tira a ansiedade, porque eu só me organizei. Eu só disse pro meu cérebro assim, ó, olha, tá tudo governado aqui. Vamos usar a palavra governar, porque controlar é meio, né? Ai, controle. Teu cérebro pode ter ranço a controle. Principalmente se lá na tua infância tu tinha alguém muito controlador, vai fugir 3 dias. Ó, pega o bingo, pega a dica aí. Se na tua infância tinha pessoas controlando demais, tu vai ter pavor a controle. Então tu vai ter uma vida bagunçada. É sempre o oposto, tá bom? Da mesma forma, se você tinha na tua infância alguém que era muito miserável, 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 tu pode desenvolver tanto ser tão miserável quanto, porque aquele foi o teu padrão, ou ranço a esse tipo de pessoa, que também não é bom, tá bom? Só libera. Então vamos lá. O cérebro vai reduzir sobrecarga de ansiedade e ele vai liberar o hormônio da dopamina. Organizou, vem dopamina. Organizou, vem dopamina. Organizou, vem dopamina. Organizou amanhã, dopamina liberada. Organizou à tarde, dopamina liberada. Organizou à noite, dopamina liberada. E lembra da frase que eu falei que eu ia falar só na comunidade? Ei, faz um check-upzinho assim, ó, rápido. Como é que foi a minha manhã? Ah, esse aqui eu posso mudar. Obrigado, Deus, por me levar para esse lugar de entendimento. Finzinho da tarde, ali umas 18, 19 horas. Como é que foi a minha tarde? Poxa, hoje eu só tenho que me orgulhar da minha tarde. Parabéns, Sibeli. Tô liberando dopamina no meu corpo quando eu faço isso. E a minha noite? Ai, a minha noite eu jaquei. Eu comi mais do que eu devia, beleza. Senhor, me perdoa pelos meus excessos. Mas por que foi mesmo que eu fiz isso? Aí eu vou lá e olho onde é que eu caí e eu digo, aqui, ó, não caio mais. Porque todo dia eu tô aceitando convitezinho de uma e de outra, de outra e de outra. Então eu vou deixar para receber um convite uma vez a cada 15 dias. Resolvi o meu buraco, não caio mais ali. Olha, amigas, assim, ó, eu sei que a gente tava saindo demais, mas eu preciso, beleza? Olha, marido, eu sei que a gente tava pedindo pizza demais em casa, e isso, além de tu economizar, tu vai cuidar da tua saúde, porque à noite é o momento de a gente comer uma coisinha leve, tá bom? Divide em 3 tempos. O que acontece nas emoções, quando eu organizo o meu dia, eu tenho mais clareza. E as emoções, elas entendem que existe um ser por trás delas, e não é elas que estão governando, não, tá? A mente vai se sentir mais segura, a tua mente, tu vai se sentir empoderada, ó, até a postura corporal muda, porque tu deu leveza pro teu dia, tu deu nome para as coisas, tá? E aí, essa disciplina que eu vou tendo de manhã, à tarde, à noite,
me leva para um lugar de autoestima, porque diz assim, ó, eu, Cibele, já fiz, show de bola, uau, fantástico, eu sou capaz. Sai do lugar da frustração, tá bom? Quer um versículo para estudo? 1 Coríntios 14:40, anota aí. 1 Coríntios 14:40. Dividi meu dia em 3 momentos. Fiz a pergunta de cada momento e fiz 3 tarefinhas apenas. Porque tem coisas que eu já sei que eu tenho que fazer. Não são essas coisas. Eu tenho que trabalhar. Eu já sei que eu tenho que trabalhar. São coisas que eu preciso para organizar a minha manhã, minha tarde, minha noite, que se eu fizer muda tudo. Muda tudo. O versículo é 1 Coríntios 14:40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. É só um resumo do versículo, tá? Depois tu vai lá e lê, que não dá mais tempo aqui. 1 Coríntios 14:40. Tudo deve ser feito com decência e ordem, inclusive o meu dia, porque é a única coisa que eu tenho. Inclusive cuidar do meu corpo, que de verdade é a única coisa que eu tenho. A gente vive experiências nessa vida. A gente vive essas experiências, mas a gente não tem essas experiências. Não dá pra guardar, não dá. Fica na nossa lembrança as experiências, ok? Eu tô planejando meu aniversário de 40 anos, uma experiência. Mas a única coisa que eu tenho nesse momento aqui é um corpo para cuidar, uma mente para governar. Amém? Ok? O resto, gente, de verdade, faz só a gente sofrer. Meninas, eu honro a vida de vocês. Deixa um comentário se fez sentido lá no grupo para que mais mulheres assistam. O teu pensamento cria. O teu pensamento cria. O teu sentimento valida. Então, se tu sair dessa live pensando que tu já conseguiu, que tu é uma filha amada, não mimada, amada, repete com a Cibele, sou uma filha amada. A mimada, eu enterrei. A mimada, eu mandei ela embora. Ou eu sou amada, ou eu sou mimada. Só tem 2 possibilidades. Ou eu tô na ambição, ou eu tô na ganância. Só tem 2 possibilidades. Tá bom? Amém, amém e amém. Cultue ao Senhor. Faça a tua oração com gratidão. Deus, eu agradeço essa nova versão da Cibele, curada em ti, restaurada em ti, transformada em ti. Tá? Jace, Fran, Cris, Adna, Sinara, Dalva, todas as meninas aqui, as que já passaram, as que vão passar. Gratidão pela vida de vocês. Que essa semente floresça, cresça, transborde. E que se for o desejo de vocês, amanhã sejam vocês transmitindo mensagem para outras mulheres, porque eu vou ficar muito feliz. Tá bom? Bom domingo. Amanhã tem mais. Quarta-feira tem a abertura da comunidade. E a comunidade sim vai estar linda. Mas esse conhecimento que eu acabei de trazer era só para a comunidade, mas eu tô aqui para honrar a vida de vocês. Eu tô aqui para dizer para vocês que vocês são pérolas preciosas na minha vida. Cada uma de vocês. Vocês me ensinaram a resiliência. Vocês me ensinaram a constância. Vocês que vêm às 6 me ensinaram um amor para além daquilo que eu já imaginava ter sentido. Um amor genuíno, um amor verdadeiro. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Se cuidem, se cuidem, se cuidem.